Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentário, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Olha, bicho pegou dentro da diretoria do Vasco, dentro do Vasco, um território hostil, chapa quente. A gente vai falar sobre isso aqui porque, meus amigos, cresceu a cobrança em cima do Jorge Salgado. Alguns conselheiros cobram que Jorge Salgado apareça e fale. E a gente vai falar sobre isso aqui porque cresceu muito essa pressão que já vinha durante a semana. Vamos falar sobre Alexandre Pássaro. O diretor executivo aí está com seus dias contados no Vasco praticamente. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E vamos falar também sobre alguns jogadores que devem deixar o Vasco nos próximos dias. Isso mesmo, já tem jogador até que já foi comunicado que não fará parte do elenco para 2022, não terá seu contrato renovado, a gente vai falar nesse vídeo. E também sobre uma cobrança forte de torcida organizada do Vasco contra Jorge Salgado. Então, território completamente hostil, a bomba explodiu dentro do Vasco, literalmente. Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai trocar um papo aí sobre isso, porque a madrugada foi quente. E a gente vai falar sobre isso, sobre a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. É a derrota pro Vitória, o 3-0 do Vitória dentro de São Januário. Foi pior do que a gente imaginava. Se alguém esperava aí que o Vasco fosse fazer um jogo para diminuir a pressão aumentou gigantesca em cima da diretoria administrativa do Vasco. A gente vai falar sobre isso aqui, porque teve um posicionamento da diretoria do Vasco aí durante a noite que não agradou conselheiros, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Antes, agradecer a você que está sempre junto com a gente, principalmente nesse momento tão difícil. Vocês estão dando uma moral para o nosso Comentário Vascaíno. Muito obrigado, viu? A gente está indo atrás, inclusive eu estou aqui às 3h30 da manhã fazendo esse vídeo, depois de coletar algumas informações, procurar alguns conhecidos, para poder trazer o melhor aqui para vocês, poder trazer essas informações do Vasco da Gama. E olha, para você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Comentário Vascaíno. Aqui é o lugar do Vascaíno. Você está muito bem-vindo aqui em casa. Você está em casa aqui no nosso canal. Mas vamos conversar de Vasco, né? Porque eu já conversei demais, já deixei os recados. E olha, vamos falar sobre os jogadores que vão sair daqui a pouco. Vamos falar sobre Alexandre Pássaro, mas eu vou começar falando da pressão em cima de Jorge Salgado. Além da pressão dos conselheiros, que foi muito grande. A informação que eu tenho é que durante a madrugada o Jorge Salgado foi bastante cobrado, inclusive após o jogo do Vitória, muita gente cobrou que o Jorge Salgado compareça, que apareça para pedir desculpas aos torcedores, para admitir os seus erros de 2021. Isso foi pedido de alguns conselheiros, alguns membros da diretoria administrativa do Vasco, que acham que o Jorge Salgado está muito omisso nessa situação. Isso aí também foi dito pelo amigo Pedrosa, né, que veio em primeira mão também com a informação. Fui procurar algumas pessoas que conheço no Vasco e me confirmaram essa situação. Há um pedido muito grande, há uma omissão dentro do Vasco. Esse pedido já vem de muito tempo. Outro tópico, sobre Alexandre Pássaro. Alexandre Pássaro, pelo que eu estou entendendo aí, pelo que muitas pessoas têm me dito que estão dentro do Vasco, é muito provável que o caminho seja o Pássaro entregue o cargo nos próximos dias em São Januário. Ele sabe que a pressão está grande, ele sabe que não é querido dentro do Vasco, porque tem algumas pessoas que ele já teve alguns arranca-rabos, alfinetou em coletiva alguns membros da diretoria do Vasco. Isso pegou muito mal. E ele provavelmente deve aí pedir para sair. O Jorge Salgado é um cara que gosta muito do Alexandre Pássaro. Vinha sendo aí segurando a onda para que o Pássaro não seja demitido. Inclusive queria deixar o Pássaro, apesar de uma contratação de um novo nome para o futebol. Mas o caminho mais provável é que o Pássaro peça para sair. Isso aí também foi dito pelo amigo Flávio Dias, do Atenção Vascaínos. E é uma informação que está quente dentro do Vasco mesmo. É muito provável que o Alexandre Pássaro, que sabe que não tem mais clima dentro da torcida, nem com a diretoria, peça para sair do Vasco da Gama nos próximos dias. Diniz não está certo, é mais provável que saia também do Vasco. É um nome que não agradou, principalmente pela forma que veio trabalhando a equipe nos últimos dias. É um nome para sair. Agora, sobre jogadores. Léo Jabá já foi comunicado que não continuará no Vasco, inclusive não vem sendo relacionado para os últimos jogos, devido às polêmicas, devido à forma que se comportou, também não deve continuar. O Vasco não deve fazer esse investimento com o Paok. O Hernando e Vanderlei também são dois que não devem continuar.
outros dois outra galera que deve sair aí dessa leva. Zeca, inclusive, foi preterido no último jogo para Bruno Gomes, que foi improvisado, não ficará. O Valber também é um nome que deve voltar ao Atlético Paranaense. Andrei está muito mais para saída. Isso é uma informação que a gente tem aqui sobre Andrei, que não deve continuar, provavelmente deve ir para o Inter mesmo, não deve ser um nome que vai continuar no Vasco da Gama. Caio Lopes ainda é uma dúvida. Michel, Rômulo, Morato, esses daí não renovarão com o Vasco, não serão jogadores do Vasco em 2022. Os demais terão aí suas situações resolvidas nos próximos dias. Em caso de Léo Matos, que tem um contrato longo, caso de Castan, que também teve um contrato renovado longo, mas que não devem continuar no Vasco, porque o Vasco deve fazer uma limpa geral, uma faxina geral nesse elenco, e alguns também não tem mais clima para continuarem no Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma total pressão, meus amigos. Não tem muito o que dizer, não tem muito o que falar. Todas as pessoas que contactei falaram o seguinte: Léo, não tem mais clima dentro de São Januário. É omissão, o departamento de futebol é muito fechado, até pessoas de diretoria não conseguem fazer contatos dentro do próprio Vasco. Então está muito complicado. Não tem clima para continuar nessa situação aí dentro do Vasco da Gama. Sobre torcida, a pressão está muito grande também dentro da torcida. Inclusive a Força fez aí uma nota contra o Jorge Salgado. Dentro dessa nota contém algumas coisas como pedindo que o Jorge Salgado se mova, né? A saída do Jorge Salgado, a saída do Alexandre Pássaro, a saída de alguns jogadores, entre eles Rômulo, Léo Jabá, o próprio Marquinhos Gabriel, Morato, Vanderlei, são nomes, Hernando, são nomes que eles colocaram e citaram no seu comunicado, né? Na sua nota oficial. Pediu também, falou somente, só pouparam o próprio Nenê foi o único poupado na nota feita pela FGV, pela Força, e falou o seguinte: falou que a partir de agora terá público zero até que o Vasco se mova dentro do Campeonato Brasileiro e que faça urgentemente o seu planejamento para 2022. E que, se não acontecer, medidas enérgicas serão tomadas dentro da lei, dentro deles, né, da situação ali da Força Jovem, que segundo eles o Vasco é a vida deles. Então essa foi aí uma parte da nota, né, resumindo aqui o que a Força Jovem levou, aí chamando inclusive o Jorge Salgado de Jorge Banana. Mas enfim, meus amigos, a situação está muito complicada, a situação é caótica mesmo. Todas as pessoas que são contactadas falam sobre isso, o clima é muito pesado dentro de São Januário. E a gente vai ver, né, se a diretoria vai esperar aí, que crê para ver, ou se vai se mover e vai começar aí se mexendo, botando o jogador embora, tentando contratar outros jogadores, contratando o diretor de futebol, porque é o único caminho, porque o Vasco está passando uma vergonha e a vergonha é enorme. Então é isso, saudações vascaínas. A gente estará aqui mais tarde trazendo mais informações. Inclusive eu vou trazer um vídeo aqui com alguns jogadores que eu acho que o Vasco poderia investir para a Série B de 2022. Aquele abraço, muito obrigado. E é isso, vamos lá, vamos juntos. Aquele abraço.